Olá, na aula de hoje vamos ver o que são sequências numéricas. Uma sequência numérica é uma lista ordenada de números. Isto é importante perceber que é uma lista de números, são vários números, mas esses números estão ordenados. Isto é, cada número ocupa um determinado lugar dessa lista e não pode ser trocado. Ok? Numa sequência numérica há uma ordem de números. E depois cada um desses números chama-se termo da sequência. E como eu estou a dizer, como a lista é ordenada, cada número ocupa um determinado lugar dessa lista. Por exemplo, vejam aqui esta lista de números. 0, 2, 4, 6, 8, 10 é a lista dos números pares. Ora, cada um ocupa um determinado lugar nessa lista. Reparem, o 0 é o primeiro termo. Também é chamado de termo de ordem 1. O 2 é o segundo termo, ou termo de ordem 2. O 4 é o terceiro termo, ou termo de ordem 3. Quarto termo, quinto termo, sexto termo, ou termo de ordem 6. E por aí fora. Ora, esta é então uma sequência numérica. Cada um destes números é um termo e existe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Agora reparem, o primeiro termo, que é o termo de ordem 1, não é 1, é um 0. Portanto, nunca devem confundir a ordem do termo, que neste caso é 1, com o próprio termo, que não é 1, é 0. Já neste caso, o segundo termo, ou termo de ordem 2, por acaso e apenas por acaso, é também 2. Mas isso só acontece neste, porque agora no terceiro termo, ou termo de ordem 3, o número já não é um 3, é um 4. Portanto, não devemos confundir o termo com a sua ordem. Qual é o termo? É 4. Qual é a sua ordem? É 3. A ordem é 3. Ou é o terceiro termo. 1, 2, 3. Ok? Isto é muito importante. Pode parecer muito simples, mas causa muitas confusões se não estiverem atentos. Agora, é importante também perceberem que numa sequência numérica existe a chamada lei de formação de uma sequência. A lei de formação permite-me escrever a sequência numérica a partir de uma determinada ordem. Ora, eu digo, por exemplo, nesta lei de formação de uma sequência, como é que eu faria esta sequência se eu quisesse que outra pessoa fizesse uma sequência exatamente igual à minha? Eu teria que dizer qual era o primeiro termo. Okay? Lei de formação de uma sequência. Devemos dizer qual é o primeiro termo e explicar como é que se determina o seguinte, o que vem a seguir. Ora, o primeiro termo é 0. Como é que eu vou achar o outro termo a seguir? Somando 2. E o outro a seguir? Somando 2. E o outro a seguir? Somando 2. Okay? É sempre o anterior. Neste caso, por exemplo, é 4. Somo mais 2 dá 6. Para achar 8, somando 2 ao 6, dá 8. Como é que eu acho o 10? Somando 2 ao 8, por aí fora. Qual seria o termo de ordem 7? Ou o sétimo termo? Seria o anterior, 10 mais 2, seria 12. Ok? Esta é então a lei de formação de uma sequência. Temos que dizer sempre qual é o primeiro termo e depois dizer como é que se determina o termo a seguir. Vamos ver alguns exemplos. Reparem. 3, 6, 9, 12. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, ou termo de ordem 4, ou quarto termo. Ora, o primeiro termo é 3. Temos que dizer primeiro termo 3. E os seguintes obtêm-se somando o anterior a 3. Aqui diz por 3, não? Somando o anterior a 3. Ok? Então, tenho o primeiro termo é 3, somo mais 3 dá 6, somo mais 3 dá 9, somo mais 3 dá 12. Então qual será o quinto termo?
primeiro, segundo, terceiro, quarto. Como é que eu vou achar o quinto? Acho o quinto somando este mais 3, ou seja, 15. Ok? Qual será o quinto termo? O quinto termo é 15. Vamos ver outro exemplo também bastante simples. Temos 2, 3, 5, 9, 17, 33. Este aqui parece um bocadinho mais complicado que o anterior. O anterior era sempre a somar 3. Aqui não é. Aqui é quase sempre o dobro, mas não é bem o dobro. Por exemplo, o dobro de 2 é 4. E aqui aparece um 3. O dobro de 3 é 6. E aqui aparece um 5. O dobro de 5 é 10 e aparece um 9. Ora, com alguma atenção conseguimos perceber perfeitamente que é sempre o anterior a dobrar vezes 2 e depois a seguir retira-se 1. Então, temos que dizer o quê? O primeiro termo é 2. E os seguintes obtêm-se multiplicando o anterior por 2 e subtraindo 1. Ok? Primeiro termo, para dizer a lei de formação, começamos sempre por dizer qual é o primeiro termo. E depois é que se diz como é que se acha os outros. Como é que se acha os outros? O seguinte, os seguintes, e os seguintes obtêm-se multiplicando o anterior por 2 e subtraindo 1. Então, o dobro de 2 é 4. Menos 1, 3. O dobro de 3 é 6. Menos 1, 5. O dobro de 5 é 9. O dobro de 5 é 10, peço desculpa. Tiro 1, dá 9. O dobro de 9 é 18. Retiro 1, dá 17. O dobro, ou 17 vezes 2, 2 vezes 17, é 34. Tiro 1, subtraio 1, dá 33. A pergunta agora é, qual é o termo de ordem 7? Ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, ordem 5, ordem 6, ordem 7. Qual será o de ordem 7? É 33 vezes 2, que dá 66, menos 1, 65. Ok? Temos aqui o termo de ordem 7, será o 65. E depois poderia continuar a sequência fazendo sempre o mesmo. Seria o dobro deste, menos 1, por aí fora. Agora, qual o termo de... Não, vamos a esta aqui que é um bocadinho mais difícil. À primeira vista, reparem, aqui somo 1, a seguir somo 3, mas a seguir somo muitos mais, somo 21 para dar 26. É bastante estranho esta sequência. À primeira vista parece que não tem muita lógica. Mas se nós estivermos bastante atentos e tentarmos ver relações entre estes números, nós vemos que este aqui o primeiro termo é 1. E os seguintes obtêm-se achando o quadrado do anterior e somando 1. Reparem, por exemplo, 1 vezes 1 é 1. Mais 1 dá 2. Agora vamos achar o quadrado do 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. O quadrado de 5. 5 vezes 5, 25. Mais 1, 26. Geralmente, quando temos uma sequência numérica em que a partir de determinada altura os números começam a crescer muito, muito, muito rapidamente, reparem, aqui de início ainda não se nota tanto, mas a partir daqui é logo 5 para 26, aumentou muito. Portanto, quando isto acontece, geralmente temos de alguma maneira envolvidas potências. O quadrado é uma potência, não é? Se eu digo que o quadrado de 1, e depois sou mais 1, quadrado de 1. 1 vezes 1, 1. Sou mais 1, 2, ok? Reparem que no anterior os números também cresciam com alguma rapidez, mas ainda assim não de uma forma tão rápida como aqui. Aqui, como os números estão a crescer muito rapidamente,
5 para 26 é um número muito rápido, então nós tentamos sempre achar a lei de formação usando potências. Quase sempre, nas situações que vamos trabalhar, obviamente, sempre que isso acontecer já sabem que deve haver uma potência envolvida. Então aqui diz qual é o termo de ordem 5. Reparem, termo de ordem 1, o primeiro termo, termo de ordem 2, ordem 3, ordem 4 e ordem 5. Como é que eu vou achar então o quinto termo? Vai ser o quadrado deste mais 1. Ora, quanto é que é 26 vezes 26? 26 vezes 26 é 676. Ora, 676 mais 1, 677. Então, o termo de ordem 5 será 677. Veem como este número aumenta realmente de uma forma muito rápida. De 5 para 26 somou mais 21, mas agora do 26 para outra a seguir somou mais de 600. Portanto, é realmente uma subida muito abrupta. Portanto, quando isso acontece, geralmente é porque na lei de formação existem envolvidas quase certeza potências. Ok? E é assim que terminamos a lição de hoje, falando dos termos de uma sequência numérica e da lei de formação dessa sequência. Nunca se esqueçam que devemos dizer primeiro qual é o primeiro termo e depois como é que achamos os outros a seguir, fazendo que contas com os que vêm atrás, com o que está anteriormente.